Boa noite a todos os amados. O texto de Mateus continua nos falando sobre o resultado daquela atitude dos fariseus e saduceus e herodianos e todos os seus escribas. Acredito que esse texto nos fala sobre o justo juízo de Jesus sobre Jerusalém. Versos 37, 38 e 39 nos dizem o seguinte. Eu vou ler o 37, os irmãos respondem com o 38 e lemos juntos o 39. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Jesus é o rei justo que julga Jerusalém com justiça. Aqui no final do capítulo 23 de Mateus, Jesus vai assumir uma atitude que às vezes causa algum espanto. E especialmente naqueles que dizem que nós não devemos exercer juízo, que não podemos julgar. Eu creio que muitos dos ouvintes de Jesus, mesmo naquele momento, ficaram espantados com a maneira como Jesus se conduz aqui no capítulo 23 e especialmente aqui no final. O fato é que não era novidade Jesus condenar a hipocrisia. Tem uma frase que costumam dizer por aí que você deve elogiar em público e repreender em particular. Não era assim que Jesus fazia. O método de Jesus era elogiar em público e repreender em público, dando a cada um o que ele é devido. Então não era novidade Jesus condenar a hipocrisia, não era novidade Jesus condenar a incredulidade, e agora ele se apresenta aqui no finalzinho deste capítulo, exercendo ou ditando um veredito condenatório. Aquele lugar, o templo, era o lugar onde a voz do Senhor deveria ser ouvida para ser obedecida. Era o lugar onde a presença gloriosa do Senhor deveria ser reverenciada. Mas é naquele lugar de adoração que é instaurado um tribunal. Lembrando a convocação feita por Isaías lá no capítulo 1, no verso 2, onde o profeta diz: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O profeta Isaías lembra aqui nesta convocação que os céus e a terra, peço aos amados que abram em Deuteronômio 30, versos 19 e 20, os céus e a terra foram convocados pelo Senhor, os montes foram convocados pelo Senhor quando o Senhor estabeleceu a sua aliança com Israel. Deuteronômio 30, versos 19 e 20. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habiteis na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. O Senhor havia tomado céus e terra por testemunha. O Senhor propôs a vida e a bênção. O Senhor orientou, escolhe a vida e a bênção. E Jesus se encontrava aqui no lugar onde o Senhor disse que faria habitar o seu nome com justiça. No lugar onde os povos deveriam subir para adorá-lo. Está lá em Deuteronômio, no capítulo 12, versos 11 e 12. Mas havia um problema. Só que não era um problema para Jesus. Naquele lugar que o próprio Senhor chamou de casa de oração para todos os povos, Isaías diz isso lá no capítulo 56, verso 7, naquele lugar não estava havendo verdadeira adoração. E esse é o problema dos judeus. Esse é o problema daqueles que deveriam adorar ao Senhor. Os adoradores foram substituídos, e não foi a melhor das substituições. No lugar de adoradores, que adorassem ao Senhor em espírito e em verdade, nós temos ladrões e salteadores, raposas, que se disfarçavam de guias do povo de Deus. Está lá em Lucas 19, 46. Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. Ali naquele grupo de pessoas que ouvia Jesus, havia os sacerdotes saduceus,
havia os ultra-religiosos e criteriosos fariseus, havia os politizados herodianos, e cada um com seus escribas e doutores da lei, habilidosos para defender o ponto de vista de cada um deles. Nenhum deles reconhecia a autoridade de Jesus, mas mesmo assim o mestre se levanta no meio deles e, como juiz, proclama esta sentença. Uma sentença dura sobre guias cegos e, sim, uma sentença sobre todos aqueles que, mesmo diante da luz, diante daquele que é a verdade e a vida, preferiam segui-los nos seus caminhos que lhes pareciam direito, mas que no final eram caminhos de morte. Diante deles estava Jesus, que lhes dizia: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus insiste: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Mas eles, cegos, preferiam se deixar guiar por outros cegos. O fato é que os líderes e os liderados, os cegos e os guias cegos, todos eles conscientemente fizeram uma opção. E que opção é essa? Em João 5,40. Vamos ver qual foi a opção que eles fizeram diante do Jesus, do Senhor, que é a luz da vida, que é o caminho, que é a verdade. Olha a opção que eles fizeram. Contudo, não quereis vir a mim para terdes a vida. Eles não quiseram ir a Jesus. Não quiseram. Não quiseram ir a Jesus para ter vida. E aqui nós vamos olhar esta passagem como um julgamento no qual dois personagens vão se destacar. O juiz, que é também rei, e os réus, que desde o princípio são declarados culpados. E nesse tribunal, no tribunal de Deus, apenas o juiz de toda a terra fala. Não é assim normalmente num tribunal. Mas aqui é só o juiz quem fala. Só que esse juiz, diferente dos juízes segundo o mundo, é um juiz justo, que julga com justiça. E ninguém escapa ao seu julgamento. E a primeira coisa que ele vai fazer é designar quem são os culpados. É descrever a culpa deles. Verso 37, o juiz aponta os culpados. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Aqui no verso 37 nós temos um princípio precioso que podemos aplicar às nossas vidas hoje também. O coração determina a ação. O que uma pessoa ama determina a maneira como ela age. Os interesses determinam o curso da vida. É claro que Jerusalém aqui é uma referência aos judeus que escutavam Jesus, mas é também uma referência profética. Porque o julgamento que estava sendo proferido ali, ele não era apenas sobre a cidade de Jerusalém. Era sobre todos os seus moradores e que ia servir, que serve como um tipo para os demais culpados. Jerusalém era culpada porque deveria ser a cidade da paz, a cidade onde estava o trono do grande rei, mas era uma cidade que estava manchada de sangue, de hipocrisia, de vaidade, de ganância. Era uma cidade que, ao invés de se deixar encher de louvores ao Todo-Poderoso, enchia-se de intrigas e de pecado. E Jesus diz: é chegado o tempo do seu julgamento. E pesam duas acusações sobre Jerusalém. Primeiro, crime culposo. A primeira acusação é de assassinato e violência contra os enviados do rei juiz. Durante muito tempo o Senhor foi lhes enviando os seus servos, os profetas. E o Senhor fez isso insistentemente. Jeremias afirma isso no capítulo 25, versos 4 até o verso 7. Jeremias 25, 4 a 7, a palavra diz assim, eu vou ler um versículo, os irmãos leem o seguinte: também, começando de madrugada, vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, mas vós não os escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir. Quando diziam: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Não andeis após outros deuses para os servirdes e para os adorardes, nem me provoqueis a ira com as obras das vossas mãos, não vos farei mal algum. Todavia não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com as obras de vossas mãos para o vosso próprio mal. Era o tempo do julgamento, era o tempo da visitação. Capítulo 21, Jesus faz uma última advertência, uma advertência direta, quase um ultimato. Jesus conta a parábola dos lavradores maus.
E os lavradores maus mataram não apenas os servos que foram enviados, mas Jesus já estava antecipando que eles matariam também o herdeiro, o próprio filho, o herdeiro de todas as coisas. Mas nem assim eles mudaram o curso das suas ações. Mateus 21, 45 e 46. O 45 diz: os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Eles eram culpados de assassinato e violência. Mas o pior, eles eram praticantes de crimes com dolo. A segunda acusação que recai sobre Israel é a de que eles faziam isso de maneira deliberada, intencional. Praticavam suas maldades planejando. Eles seguiam o curso dos seus próprios corações. Aquela descrição que é feita do justo lá no Salmo 1 é, na verdade, uma antítese das ações deste povo. As suas mentes, ou seu conselho, eram mentes ímpias. Os seus caminhos, o seu estilo de vida eram caminhos pecaminosos. E o seu assentar, as suas deliberações, as suas reuniões, ao invés de louvor, traziam escárnio e blasfêmia contra o Senhor. E o profeta Miqueias, quase 500 anos antes, havia feito a mesma advertência. Lembra que o Senhor havia mandado os seus profetas avisarem? Miqueias foi um desses. Miqueias, no capítulo 7, verso 3, advertiu para que o povo escutasse, para que o povo não fosse condenado. Miqueias 7,3 diz: as suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. Isso é uma descrição de crime doloso. O mesmo profeta Miqueias vai além e diz que essa inclinação do coração é constante, é incansável. Miqueias diz que nem durante a noite eles dão sossego aos seus corações pecaminosos. O leito, aquele lugar que no fim do dia deveria ser de descanso, de deleite, se torna lugar de intriga e maldição para eles mesmos. Miqueias 2,1 diz: ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. As suas ações são motivadas pelos seus corações, porque eles não guardaram, não mantiveram puros os seus corações, como diz em Provérbios 4:23. E dos seus corações agora só sai coisa contaminada, como Jesus já havia advertido em Mateus 15:18. O que os seus lábios proferiam, o que as suas mãos faziam, e por onde os seus pés os levavam, nada mais era do que a expressão do que havia no seu interior. Em Romanos 3,13, abra sua Bíblia em Romanos 3,13, a palavra diz que eles colocavam para fora o que estava dentro. Romanos 3,13. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. Veja que coisa impressionante. Era um povo que pecava com culpa, com planejamento, e sobre eles recairia uma dura sentença que é proferida pelo Senhor Jesus. Pelo avançado da hora eu vou parar por aqui, e na semana que vem a gente volta, vamos falar sobre a sentença que é declarada pelo Senhor Jesus, manifestando a sua graça, mas também manifestando a sua ira, e por fim, como é comum em todas as passagens de julgamento das Escrituras, sempre que o Senhor proclama a sua ira, ele jamais deixa de anunciar a oportunidade de misericórdia. Mas a gente fala sobre isso na próxima.